Mais um episódio de Pelo Espírito, onde a gente vai abrir aqui uma passagem que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Eita, vamos ver o que Deus vai falar conosco? Comigo, com a Tati, com o Diego que tá ali e com você, porque é assim que funciona, tá bom? Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bom, vamos lá, ó. Tá desmarcado, não sei se você consegue ver aí, se você enxerga bem, tá bom? Nós vamos fazer uma oração aqui para que o Espírito Santo nos direcione, tá bom? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos agora aqui na Tua presença. Eu te peço que nós sejamos direcionados pelo Teu Espírito, que não sejamos nós, mas seja o Senhor, que nós sejamos só instrumentos, que o Senhor nos capacite e que o Senhor abra o entendimento e o discernimento de cada pessoa, para que seja um momento especial e espiritual. Nós nos entregamos a Ti, declaramos a nossa vitória e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá, vamos lá? Puxa, abrir João de novo. João. Tô ficando bom de João agora. João 20. E não é pouca coisa não, tá? É a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu, foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. João fala sempre assim, né? Outro discípulo a quem Jesus amava. Teve uma vez que eu ouvi uma pregação que o pastor falou assim: Jesus não fala isso, mas João fala isso do João. E nenhum outro evangelho fala isso. João é que fala, um outro discípulo a quem Jesus amava. Então, vamos lá. Então, ele reconheceu o amor que Deus tinha por ele. Então correu, foi até onde estava Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Nossa, eu arrepio. Amém. Amém. Deus é tão maravilhoso, não é? Eu fico imaginando a emoção dos discípulos de chegarem e verem que aquilo realmente aconteceu. Você sabe que a gente tem muita dificuldade, eu acho. Quem conhece a história toda da Bíblia, a gente estava conversando sobre isso essa semana com os nossos filhos, né, sobre lá a série que a gente está assistindo. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender esse sacrifício todo de Jesus, né? Tanto que foi sofrido, dolorido, né? Tem um filme que é muito pesado, né? Que mostra de uma forma mais dura, mais realista, né? Os sofrimentos de Jesus, e a gente imaginando aquele sofrimento todo por cada um de nós, que nós não havíamos nem chegado ainda, né? Já estava se sacrificando por quem viria, sabe? E é dolorido a gente imaginar que Jesus passou por isso e que ele já sabia que ia passar por isso. E em algum momento ele ficou tão nervoso com isso, porque ele veio como homem, né? Que ele suava sangue, né? E aí a gente começa a ter noção do que foi esse sacrifício todo, sabe? E aí depois a gente chega na consumação do plano de Deus, porque a ressurreição é isso, né? Essa consumação. É interessante porque quando Deus tem um plano e as coisas estão acontecendo, enquanto elas estão acontecendo, muitas vezes parece derrota, né? Parece sofrimento, parece que a gente não está entendendo o que está acontecendo até chegar até o final, sabe? E a gente não compreende, né? Não só a gente não compreende, como Satanás também não compreende, tá? Porque ele também não é todo poderoso como Deus, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas como Deus, né? Mas essa coisa da ressurreição de Jesus é o que permite a cada um de nós entender todo esse processo de que cada um de nós precisa morrer e nascer de novo,
né, por exemplo, e que nós já vencemos a morte, ela traz muitas coisas embutidas, né? E o grande lance é, nós não precisamos morrer como ele morreu. Isso é o mais incrível, né? A gente não precisa morrer como ele morreu. E a gente não precisa nascer de novo passando pelo processo do ressuscitamento. Agora, vencer a morte. Pronto. Obrigado, a gente não precisa passar por esse processo. Eu me lembrei agora dele falando com Nicodemos, né? Que era necessário nascer de novo, né? E nascer pelo Espírito. Que as coisas que nós estávamos vivendo eram coisas no Espírito, sabe? Jesus veio abrir uma porta para você. Uma porta muito grande, sabe? Que é aquela porta de que basta você crer. Basta você aceitar o que ele fez por você para que você possa ter essa salvação, para que você possa nascer de novo, né? E eu me lembro que mesmo eu estando na igreja, eu demorava para entender algumas coisas sobre o nascer de novo. Quer ver, por exemplo, nós trazemos às vezes muitos maus hábitos que vêm da carne, que vêm do antigo Bruno, que vêm da antiga Tati. A gente traz maus hábitos às vezes na nossa vida, né? Eu tinha um hábito ruim que era falar muito palavrão, por exemplo. Estava falando sobre isso essa semana, né? Mas isso é o de menos, assim. É feio, é ruim, incomoda o Senhor, mas tem coisas muito piores. Mas eu também tinha outros hábitos piores. Mas estou dando um exemplo. Mas a gente traz coisas que a gente acha que não vão ser transformadas, né? Só que o que Deus faz em nós é o seguinte: nós ressuscitamos, nós nascemos de novo no mesmo corpo. A verdade é essa. Por isso que às vezes é difícil entender, porque a gente morre para aquela pessoa que ficou para trás. Você morreu, aquele Bruno não existe mais. O Bruno que existe hoje é um Bruno novo, lavado, transformado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nascido do Espírito e não da carne. Do Espírito. A carne é a mesma, mas o Espírito se sobrepõe à carne. E sabe que me veio muito assim no coração agora, ouvindo essa palavra, é que muitas vezes nós esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Ele desenhou um plano perfeito, mas os discípulos não entenderam até ver acontecer. Eles precisaram chegar lá no túmulo, ver que não tinha ninguém, para falar: ele ressuscitou mesmo. Sabe, que nós possamos viver os milagres de Deus e acreditar no plano perfeito de Deus, mesmo antes que aquilo aconteça. Que a gente não precise ir até o túmulo para ver o túmulo vazio, para ver que Jesus ressuscitou. Que a gente não precise ver ressuscitar um relacionamento, ressuscitar uma saúde, ressuscitar a vida financeira, só quando acontece. Que a gente possa crer nas promessas que Deus já fez pra gente, antes de precisar lá ver que aquilo realmente aconteceu. Que a gente possa fortalecer a nossa fé para saber que Deus nunca sai do controle. Aquilo que está acontecendo na sua vida ou na nossa vida não saiu do controle, não foi inesperado para Deus. Não tem nada inesperado para Deus. Nada acontece sem que Deus saiba, sem que Deus planeje. Ele está no controle de todas as coisas. Mas às vezes a gente esquece isso, a gente acha: nossa, e agora? O que Deus vai fazer? Como se aquela situação tivesse pego de alguma forma Deus de surpresa. Não, os discípulos não entendiam isso e realmente era muito difícil de entender. Não é? A gente estava até falando: nossa, se a gente se vivesse naquela época, se nós fôssemos escolhidos por Jesus, Jesus falasse assim pra gente: eu vou ter que sofrer na mão do meu povo e dos romanos, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Isso é preciso, é o plano de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Como ia ser difícil compreender aquilo naquele momento? E foi difícil para eles. Tanto que eles questionavam algumas coisas. Pedro até foi repreendido porque falou para Jesus: não, imagina, como é que isso vai acontecer? E Jesus falou para ele: sai de reto, Satanás. Você está tentando me tirar do meu propósito, mas o meu propósito é esse. Eu vou sofrer e eu vou ressuscitar. E tem um momento na palavra que a palavra diz que eles até pararam de perguntar para Jesus, porque eles tinham medo de ficar perguntando sobre isso. Mas eles não entendiam, eles foram entender quando isso aconteceu. Só que a Bíblia nos dá um manual de instrução, ou seja, isso já aconteceu com eles. Não precisa acontecer com a gente pode crer antes de ver. E sabe uma coisa que eu comecei a aprender cada vez mais, assim, nós, mesmo os cristãos assim, mais fervorosos, assim, nós tendemos a supervalorizar
o corpo em alguns momentos. Eu vou te dizer como, assim. Nós às vezes achamos, por que eu, Bruno, tenho dificuldade às vezes de lidar com a crucificação? Porque eu lembro sempre da dor da crucificação, da dor do sofrimento corporal, né? E eu vou te dizer uma coisa, Deus, que é aquele que cria vida e tira a vida com essa facilidade, assim, ele valoriza cada ser, mas nós somos um ser que é corpo, alma e espírito. O corpo é perecível. Às vezes a gente não entende, né? Porque uma pessoa tem determinado problema físico, porque uma pessoa tem determinada dor, alguma coisa. Porque Deus pode curar a todos. E se Ele quiser, Ele vai curar a cada um. Mas às vezes Ele não cura. Tem algumas pessoas para as quais Ele não cura. E a gente fica pensando, por que essa pessoa passa por esse problema? E eu vou te dizer, quando você estiver na vida eterna com Deus, o teu corpo não existe mais, sabe? E o que acontece é que aquele corpo de Jesus não existe mais. Nós somos o corpo, né? Porque ele fala isso, nós somos o corpo. Mas a gente tende a supervalorizar. Mas o nosso Deus é aquele que ressuscita depois de 4 dias de morto. É aquele que tira vidas assim, ó. Porque a gente vê no Velho Testamento, por exemplo, vitórias do povo de Deus que eles não precisavam nem lutar. Que os anjos iam lá e tiravam, mas e o que aconteceu com aquelas pessoas? Aquelas pessoas voltaram a ser alma e espírito, né? Assim, Deus, o corpo é perecível e ele fala muito sobre isso. Jesus lembra sobre isso, sabe? Parece que ele já estava avisando a gente, ó, desencana. O corpo é perecível, porque a atitude maior é espiritual. E Paulo diz que as nossas batalhas são espirituais. O nosso viver é espiritual, mas como a gente vive no corpo, às vezes a gente não entende. E aí o que a pastora Tatiana está falando esse plano de Deus já aconteceu por meio de Jesus e esse plano não está relacionado ao corpo. Esse plano está relacionado à tua vida eterna, está relacionado à tua alma, ao teu espírito. O seu espírito se conecta ao Espírito de Deus. Você vira templo do Espírito, seu espírito se conecta ao Espírito de Deus e as coisas que nós fazemos aqui são espirituais. Quando a gente jejua é espiritual, quando a gente faz ceia é espiritual, quando a gente ora é espiritual. A palavra do Senhor diz que se 2 ou mais estiverem juntos, que a gente liga na terra ligado no céu, desliga na terra desligado no céu. Então o plano de Deus era um plano de resgate espiritual. Não é um resgate para você viver eternamente no teu mesmo corpo, sabe? Só que às vezes a gente não entende isso. Só que ele fez um plano para que você não precise passar por toda essa dor física que Jesus passou. Você só precisa aceitar o sacrifício que ele fez por você, que não foi pouco. Não foi pouco. Ele precisa aceitar para que você também possa usufruir disso 100%. Ele é o teu Redentor, ele é o nosso Redentor. É tão lindo isso. E a gente só precisa acreditar. A gente só precisa fazer como os discípulos que acreditaram, que creram. A palavra dizia, eles creram. Não é? Nós precisamos crer que Jesus Cristo é o nosso Redentor, que Ele morreu por nós, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, venceu a morte. Com Cristo, você é vencedor em todas as coisas. E que morte Ele venceu? Ele venceu a morte espiritual. Você não vai morrer espiritualmente se você crer em Jesus. Isso aqui, não é? O corpo vai ficar, mas você não vai morrer espiritualmente. Olha que lindo! Você vai viver eternamente no Espírito com Jesus. E aí a gente tem que dar valor ao que é espiritual. Ao que é espiritual, porque a nossa vida aqui carnal, ela é muito pequenininha, perto do espiritual. E como é que você... A primeira coisa que você tem que entender é que Jesus foi o plano perfeito de Deus para nos resgatar. Não questione ao seu Deus. Ele teve um plano para te resgatar. E o plano dele foi perfeito. O plano dele se cumpriu. Jesus ressuscitou, o plano dele se cumpriu. Você é salvo, você é salva. Então para de se preocupar com o que está acontecendo aqui. Se preocupa com a tua vida eterna.
E eu falava para as crianças assim, elas, ai, mas eu não quero ver Jesus ser sacrificado, porque vai chegando uma hora, essa série que a gente tá falando se chama The Chosen, tá? Depois eu vou colocar aqui o nomezinho para vocês aqui, ó, coloca aqui, Diego, para o pessoal saber como achar. Você baixa um aplicativo de graça para assistir, super legal. Mas assim, mostra muito Jesus e os discípulos na série, então você vê muito de Jesus, né? Você se apaixona por Jesus, como eles se apaixonaram, né? E você vê o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é lindo, e você já começa a sofrer. Você fala assim, você já sabe o final. Quando que vai chegar a hora que, né, que Jesus vai ser sacrificado e tal? Aí as crianças, eu não vou querer ver e tal, não sei o que. Eu falei, gente, vocês têm que olhar isso com um olhar de amor. É o plano de Deus se cumprindo. Exatamente. É o plano perfeito de Deus se cumprindo. Então isso foi necessário, e olha que lindo, ele ressuscitou, e que lindo, né? O que será que nós precisamos colocar nas mãos dele, que precisa ser ressuscitado? E era tudo por nós, né? Era tudo por nós e sempre nos ensinando, né? Então, por que o corpo dele não estava lá, o corpo físico mais? Porque era necessário passar isso tudo e nos passar, né? O nosso processo é outro, diferente do dele, mas ele já fez por nós. Amém. Tem uma canção que eu gosto muito que fala de Jesus ser o plano perfeito, e vou cantar aqui o refrão. Depois você procura Jesus, o plano perfeito, para que você possa sempre se lembrar que ele é o plano perfeito de Deus, que ele morreu e ressuscitou por nós, e que por isso nós temos vida eterna. Nem João diz, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o único, é o caminho, a verdade e a vida. Coloca a sua vida nas mãos dele. Todas as áreas que você acha que estão mortas, coloca nas mãos dele, porque ele venceu a morte. E a vida eterna está nos esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. Inclusive, o medo da morte. Meu filho virou para mim e falou assim, eu tenho medo de morrer. Eu falei, por quê? Porque eu tenho medo de morrer. É um medo irracional. Eu falei para ele, filho, mamãe não tem medo de morrer. Porque mamãe não morre espiritualmente. Mamãe vai viver com Jesus eternamente. Exatamente. Não tenha medo da morte. Lógico que não vai ser imprudente, não é? E provocar a tua morte. Não tentarás, Senhor teu Deus. Ok? Mas não tenha medo. É o temor que foi completamente tirado de nós. Tira esse temor do teu coração. O temor de que algo vai morrer, o temor que algo morreu. Deus é um Deus de vida, de ressurreição. Amém? Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça e me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Que ele possa tocar o seu coração de que ele vive e que todas as áreas da sua vida sim estão no controle das mãos dele. Amém? Amém. Que o Senhor possa te abençoar, possa te mostrar o caminho dele, que você possa aceitar esse plano perfeito na tua vida, que você possa ser transformado e nascer de novo e poder viver vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, que você possa refletir sobre isso durante o seu dia. Assiste os outros episódios também, se você não assistiu, aqui no canal Pelo Espírito, e coloca no teu coração mesmo aquela pessoa que você precisa mandar esse vídeo para ela. Manda esse vídeo para ela, reforça a fé dela, conta para ela que Jesus é o plano perfeito, que nada sai do controle do nosso Deus. Um beijo, fica com Deus, até o próximo episódio. Fica com Deus.